Mas vamos agora para João capítulo 10 aqui. Ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas só por outra parte, é ladrão e salteador. Que porta é essa, missionário, que Jesus entrou e o diabo não entrou? Ele é o ladrão e salteador. É a porta ao nascimento materno. Nós estamos no nosso mundo, nós somos terráqueos. Aqui é a nossa casa. Jesus é do mundo espiritual. Foi o único de lá que entrou aqui. Por isso ele teve que se resumir numa semente. Teve que a Maria engravidar-se e dar a luz a ele, como qualquer mãe deu a luz a filho desse mundo e dá a luz do mesmo jeito. Aí ele tornou-se um de nós. O diabo não, o diabo entrou mentindo para Adão, fazendo Adão pecar para poder através dele entrar no mundo, e Adão pecou. Mas Jesus já expulsou esse demônio aí, porque o príncipe desse mundo já foi expulso. Hoje não tem mais nada de falar do pecado de Adão. Hoje o pecado é nosso, de não crermos naquilo que Deus fala e não invocarmos o poder de Deus e não mandarmos o mal embora. Ontem eu pregando aqui, eu disse que nós não temos que vencer o diabo. Jesus já venceu o diabo por nós. Às vezes a pessoa diz: eu vou vencer o diabo. Não faça isso, você vai perder tempo. Dá uma paradinha aqui, deixa eu só lembrar essa mensagem para você, que ela é muito boa. Primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 2, desculpa, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. Mas eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens. Então está falando para a pessoa que tem a maior idade aqui, mas que na fé é um jovem. A idade cronológica da nossa idade verdadeira aqui no mundo não interessa. Interessa a fé no nosso coração. O corpo vai perdendo a força que tinha na juventude. Vai perdendo aos pouquinhos, e a maioria ainda tem muita força quando parte, mas tem uns já partem muito fraquinhos. Mas o que interessa é que nós somos jovens na fé, porque o espírito não envelhece. O nosso espírito, nós somos um espírito que mora num corpo e tem uma alma que é a mente e intelecto. O nosso espírito não envelhece, ele é da mesma essência do Espírito de Deus. Aí nós só temos que aceitar Jesus para nascer de novo, ser perdoado, inocentado. Aí nós passamos a ter contato com Deus. Aí aqui diz assim: Jó, eu vos escrevi, Jó, porque sois fortes. Nós somos fortes o suficiente para não aceitar o diabo na nossa vida. E para entrar na presença de Deus, confessando os nossos pecados e obtendo perdão e nos santificando. E diz mais ainda: e a palavra de Deus está em vós. É a segunda bênção. A palavra de Deus se encontra dentro de nós, desde o dia em que ouvimos levemente falar de Jesus e cremos, a palavra veio para dentro de nós. E que mais que diz? E já vencestes o maligno. Então você não tem que vencer o maligno, não. Nós já vencemos. Agora nós temos que acreditar nisso, sendo forte que essa palavra está em nós. E por que eu venci o maligno? Porque Jesus foi a cruz em nosso lugar, para pagar o nosso preço. Ele não tinha que ir à cruz, ele nunca pecou, mas nós pecamos. Então ele pagou o preço. E nós então vencemos o maligno através dele. João diz: já venceram. Eu vou orar, jejuar para vencer o diabo. Você vai perder tempo, isso não existe. Você já venceu o diabo, ele já está vencido por você através de Jesus. É só você crer em Jesus, usar o nome dele, repreender o bicho que ele vai embora. Voltando aqui agora, então, só por outra parte, é ladrão e salteador. Isso é o que o diabo é. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus entrou pela porta, que é o nascimento materno. Ele é o pastor da ovelha. Aquele foi o único.
A este o porteiro, que é o Pai, abre e as ovelhas ouvem a sua voz. No Evangelho, ninguém está aqui por um motivo algum, a não ser porque ouviu a palavra de Deus. E quem não ouvir não vai ficar, infelizmente vai se perder. A pessoa ouviu, sabe que Deus falou com ela, ela creu, aí ela é bem-vinda, o porteiro abriu a porta e ela então entra. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, ouviu a voz de Jesus, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. A chamada é pessoal. Não tem esse negócio, eu estou por acaso, não, você está porque Jesus chamou. Então continue ouvindo a voz dele, porque ele vai fortalecer você contra as suas enfermidades, para você lutar contra o mal, vai fortalecê-lo contra a fraqueza moral, para você ser uma pessoa de caráter, uma pessoa de firmeza mesmo, vai fortalecer você para você ajudar outras pessoas a conhecerem o Evangelho. E quando as traz para fora, você não fica mais lá dentro, não, você sai para o mundo da liberdade. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Isso é muito importante. Jesus nos tirou do cativeiro da mão do diabo, presos pelo pecado, pela perdição eterna, que o diabo lutou e luta para a gente não ficar firme com Jesus, que ele quer a gente na companhia dele para poder chupar de nós a eternidade toda, já que somos um espírito criado em mais semelhança de Deus, chupar da gente o vigor que ele precisa para suportar o castigo. Mas isso nós não vamos dar para ele não, que nós vamos para o céu com Jesus. Quer dizer, os perdidos não sabem que, além de serem atormentados, o bicho ainda vai tirar deles, a coisa vai ser muito séria. Coitado de quem não se converte, não aceita Jesus e não é salvo. Infelizmente, muita gente está nessa situação. Quando tira para fora a sua ovelha, ele vai adiante dela. Então ele está diante de nós, fazendo o quê? Abrindo as portas, irmãos. E a porta que ele abre, ninguém fecha. E fechando outras. Qual a porta que ele abre para nós? A da graça, da revelação da palavra. E qual a porta que ele fecha que ninguém abre? A porta do medo, a porta que o diabo usava para tocar em nós. O diabo toca nas pessoas pelo medo. Eu, às vezes, orando ali, eu sinto, perco até um tempo, já pedi até quase 10 minutos com uma pessoa que não podia andar de jeito algum, e a pessoa andou, porque ela conseguiu perder o medo. Isso já ocorreu várias vezes. A gente não está melhor diante de Deus, não temos mais respostas, porque já entramos com medo. Deus não vai me ouvir hoje, vai ouvir sim. Ele trouxe você para ouvir. Ele está diante de você para poder lhe atender, e não muito adiante, não. Ele ouve o seu clamor, o que está dentro do seu coração. E quando tira para fora, vai diante delas, e as ovelhas o seguem. Tem gente que não segue, é rebelde. Siga, consagre-se a Deus, não precisa ficar igual biruta, fanático, não. Venha para a igreja com aquela certeza. Quando sentir uma dor, uma perturbação, uma tentação, vai embora que eu não te quero, e acabou. E vai diante dela, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Você sabe que aquela palavra foi dada para você. Você nunca tinha tido uma fé em Cristo. Aí você entendeu a Bíblia. Missionário, essa palavra não saiu do meu coração, nem vai sair mais. Ela fica com você para fazer aquilo para o que Deus a destinou. Dar a fé para você ser liberto. Mas de modo nenhum, seguirão o estranho. O estranho é o diabo. Antes fugirão dele, tem que fugir, sai fora, porque não conhece a voz dos estranhos. Nós não conhecemos a voz do demônio, nem queremos conhecer aquela voz enjoada, negativa, maldosa, que só quer fazer o mal com a gente. Nós queremos a voz do bom pastor, que nos levanta e que luta por nós, que nos dá firmeza, da santidade e da poder. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola. Isso é uma maneira de ensinar. Tudo aqui, ele criou essa situação para explicar o que acontece depois que você ouve a palavra dele. Mas eles não entenderam o que era que lhes dizia.
Meu irmãozinho, às vezes nós não entendemos. Deus está falando conosco, a gente está assim, meio bobo. Devemos orar, Deus, me faça entender, compreender o que o Senhor está falando, porque eu quero ser uma pessoa abençoada. E Deus há de fazer você essa pessoa abençoada.